sendo bem honesto, né? Eu acho que o mercado todo ele é construído através da confiança. E a confiança você demora uma vida para construir. Você perde num piscar de olhos. Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do Advisor Talks Podcast. Eu sou o Paulo Barroso e aqui comigo Gustavo Araújo. É isso aí, pessoal, muito bem-vindo ao nosso episódio especial aqui. Hoje a gente está com a presença dele, né? É dele. Chico, superintendente da BAE. Chico Amarante, superintendente da BAE aqui, com mais de 5 anos de referência na BAE. Associação que faz um trabalho incrível, né, para os assessores de investimentos. Já que esse programa aqui é para os assessores de investimentos, hoje nós temos a presença aqui de Chico da BAE. Seja bem-vindo, Chico. Poxa, obrigado a vocês aí pela lembrança, pelo convite de trazer esse humilde servo do mercado financeiro para bater esse papo aqui com vocês. Com certeza vou aprender muito hoje. Não, nós que agradecemos. É que a gente sabe, né, Chico, que você tem uma agenda super intensa, viajando aí São Paulo, Rio Grande do Sul, Brasília. Não é fácil conseguir marcar uma reunião com esse cara aqui, hein, gente? Então bora dar o like aí, comentar, fazer uma pergunta, que essa conversa de hoje é muito especial. E outra coisa, sempre nos eventos presenciais de mercado financeiro, se o Chico não tiver, alguma coisa aconteceu, hein? Não, isso é um pouco de exagero. Boa, mas tá em todas, hein? Presença aí, sempre presença marcante. É isso aí. O Chico, queria começar perguntando, a gente sempre gosta, né, de aproveitar esse momento com os nossos convidados e tal, para entender um pouco assim a tua trajetória, a tua carreira, por onde você começou, o que levou você a chegar no mercado financeiro. Então, aproveita esse momento aqui e compartilha um pouquinho com a gente aí sobre a tua vida. Não, bacana, cara. Eu sou um carioca, né, que acabou na adolescência aportando aqui em São Paulo e ficando aqui. Acabei terminando o colégio, faculdade, fiz aqui, Fundação Getúlio Vargas, nos anos 80. E logo no primeiro semestre da faculdade eu resolvi decidir que eu tinha que trabalhar. Meus pais se mudaram para Portugal naquela época. Meu pai era um engenheiro que foi construir um resort no sul de Portugal, no Algarve, e eu me vi com 18 anos de idade morando sozinho. Um garoto, né? Poxa, com 18 anos você já ficou sozinha, não tinha nem irmãos, nem nada? Não, porque eu já tinha uma irmã que morava na Europa, mais velha, eu tinha um irmão que ficou morando no Rio, não veio conosco para São Paulo, porque ele já cursava medicina, eu tinha uma outra irmã que já era casada aqui em São Paulo, que já tinha filhos, e eu tinha uma outra irmã que foi com meu pai para Portugal na época, então eu acabei ficando sozinho. Foi um período interessante que a gente amadureceu um pouco mais rápido e também fiquei muito conhecido naquela época com a minha turma de Fundação Getúlio Vargas, porque a minha casa era o hub dos encontros, né? Porque eu era praticamente o único que morava sozinho, tirando as repúblicas do pessoal do interior. Então, pensava em festa, pensava na casa do Chico. Como se diria hoje em dia, a resenha é na casa do Chico. A resenha é na casa do Chico. Pô, e aí o que aconteceu? Eu resolvi que eu precisava ter independência o mais rápido possível, que não fazia sentido ficar vivendo de mesada do papai, até porque naquela época você fazer câmbio, você mandar dinheiro de lá para cá, era quase que um exercício de muita, né? Não era das coisas mais fáceis e simples você fazer trâmite de dinheiro estrangeiro do Brasil para a Europa. Nossa, imagina, cara, que ano era isso? Você falou... Estou falando de 84, 85, 86, esse período todo. Com certeza era bem complicado. Eu entrei na GV em 82. Que curso que você fez? Eu fiz administração de empresas, administração, né, a IASP. E aí eu tinha um professor que curiosamente também era pai de um amigo de colégio, que era o presidente do BADESP, do Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. E eu consegui o meu primeiro estágio lá. O BADESP depois ele foi incorporado pelo Banespa. Ele ficava ali na Paulista, aquele prédio que assim, fininho assim que tem na Paulista, era um prédio bem tradicional na época. E depois de um ano, o Banco Cressul de Investimentos, que era ligado ao Citibank, eles tinham um programa de trainees lá que era muito concorrido, e eu acabei me inscrevendo e acabei sendo um dos
dos aprovados, e aí iniciei a minha carreira no mercado de capitais, trabalhando na estrutura do Banco Sul de Investimentos, já na área de administração de carteira de renda variável, junto a investidores institucionais, aos fundos de pensão. Isso eu estou falando de 84, 85. Aí em 86 eu me formei, fiz a minha última prova na faculdade e peguei um avião, fui embora para Portugal e voltei só nos anos 90 para cá. Fiquei mais de 5 anos morando lá. Eu acho engraçado esse êxodo de brasileiros para Portugal agora em 2000, de 2002 para cá, do primeiro mandato do Lula para cá, né, eu dou muita risada, porque eu fiz isso nos anos 80, 90. E quando você estava lá, você trabalhou Trabalhei no Banco Comercial Português, já trabalhava também no mercado banco. também. Pô, legal. Em Lisboa, eu morava em Cascais, trabalhava no BCP. O BCP hoje é o Banco Milênio. O BCP bem forte lá em Portugal, né? É o maior banco de Portugal, assim, se não o maior em termos de tamanho de ativos, ele é o maior banca privada de Portugal. Ele foi constituído em 86, quando Portugal foi aceito na Comunidade Econômica Europeia. E aí, naquela época, os bancos japoneses dominavam o mercado. Um grupo de empresários portugueses e banqueiros portugueses contrataram a McKinsey fez uma pesquisa no mundo inteiro de qual era o melhor modelo bancário para se seguir, e aí criaram o Banco Comercial Português. Uma história bacana do Banco Comercial Português é que Portugal tinha muitos patrimônios abandonados no país de um modo geral. Então, a estratégia que ele teve para ir ao mercado foi assim: ele fez um acordo com todos os municípios, com todas as cidades que tinham esses patrimônios históricos, né, abandonados, e ele foi lá e revitalizou todos esses patrimônios. Então, as agências do BCP são as agências mais lindas que eu já vi no mundo. E eram prédios históricos? Prédios assim? históricos. Entendi. que eles foram lá, tombados, reformaram e tal. tudo de mármore, tudo assim, coisas belíssimas e tal. Elegante, então, como é a Europa, né? Foi muito bacana esse movimento que eles fizeram. E o que te fez voltar para o Brasil? Cara, o que me fez voltar para o Brasil é assim, eu ser um jovem, na época já com meus 25, 26 anos de idade, vendo a vida passar aqui no Brasil e vendo a minha vida de imigrante, muito embora meu pai fosse um empresário, investidor lá em Portugal. Uma vez que você sai do seu país, você é um eterno imigrante. Então, você querer sonhar grande sendo imigrante, você tem barreiras sociais ali muito grandes. Em Portugal, especificamente, diria que não é dos países mais friendly, né? Principalmente com brasileiros, muito embora muitos brasileiros estejam hoje lá, 10% da população hoje lá seja de brasileiro. Naquela época dos anos 80, 90, tinha muito problema com dentistas brasileiros. Então já começou. Eu tenho uma matéria na minha casa até hoje do Jornal Expresso, que é o maior semanário português, com a minha foto na primeira capa, falando de xenofobia, em 1988. E hoje você lê em 2025 o UOL, por exemplo, o portal de notícias aqui bastante conhecido, e é raro o dia que não aparece uma notícia de xenofobia em Portugal. Essa hostilidade ela já vem há décadas, então, né? Você vê que é a origem, né? Sim. Então, isso aí não é... E quando você voltou de Portugal para o Brasil, você voltou sozinho? Voltei sozinho, minha família continuou, eu voltei sozinho. Na época foi uma crise até com os meus pais, que eles achavam que eu teria um futuro melhor lá do que voltando para cá, e de fato eles tinham uma certa razão. Eu voltei bem no período do impeachment do Collor, então o mercado estava muito ruim, né? E quando a gente olha para trás o que era na década de 90 o impeachment do Collor e olha o que ficou em 2025, cara, infelizmente eu acho que meu pai tinha razão, né? Com todos os problemas que a Europa hoje esteja tendo, se eu tivesse aguentado firme esse período lá, talvez tivesse aberto outras portas e tivesse chegado em outros lugares, né? Porque infelizmente o nosso país só andou para trás de lá para cá, ou andou em círculo, né? Correndo atrás do rabo, né? Sim. Pouca coisa evoluiu, mudou de lá para cá. E aí você voltou para cá, e aí o que você fez, cara? Você entrou em algum lugar? Cara, eu voltei e aí continuei indo para o mercado financeiro, que enfim, de certa forma tinha sido a raiz, né? Naquele período dos Mas anos voltou com um certo moral, assim, respeito, né, Chico? Cara, se eu te falar que ninguém sabia que Portugal estava dentro do mercado financeiro na década de 80 e que ninguém deu a menor atenção pelos 5 anos de carreira que eu fiz lá, naquela época o brasileiro só queria saber do mercado americano. Só americano. O que valia era o mercado americano, né? Portugal não estava no radar de nenhum brasileiro, né? Eu costumo dizer que pegou essa onda, né, porque o brasileiro é um pouco preguiçoso, né? Então o que aconteceu? Em 2002, quando o Lula assumiu no primeiro mandato,
muitos brasileiros se assustaram, né, com a entrada do PT no governo. E aí resolveram ir embora do país. Foi o primeiro grande movimento imigratório brasileiro, foi naquela época, né, no primeiro mandato do Lula. Para diversos países. Muitos foram para a Austrália, para os Estados Unidos. Também o mercado também vem de um certo pânico assim na época, o mercado né? vem de um certo pânico, enfim. Mas o brasileiro que foi para Portugal, eu costumo dizer que normalmente, né, tirando obviamente aqueles que têm origem e tal, mas você vê muita coisa preguiçoso, né? O cara foi para lá para fugir de um país que provavelmente iria ficar socialista, porque o PT assumiu o governo, e ele nunca parou para estudar o governo português, que sempre foi um país socialista. Uhum. Então ele já errou já na base, né? Ele fugiu de um lugar por conta do PT no governo e foi para outro, né? Que a origem socialista é muito mais enraizada. A Europa é muito... Mas muita gente ia para socialista, Portugal também por conta do inglês ser uma limitação, né? O Tinha esse fato do lance, preguiçoso, né? você pegou o segundo ponto que eu ia comentar. Então, o fato de eu ter que ir para lá, com menos dinheiro eu consigo ter o visto de moradia lá. E eu não preciso falar inglês, não preciso falar francês, não preciso falar alemão, que eu vou falar português, é muito mais fácil. Então, esse Exatamente. comodismo também acho que ajudou muito esse primeiro movimento. Tenho parentes lá em Portugal. migratório Tenho lá. primas que foram para lá. Casaram, estão lá, morando lá. A minha irmã mora lá quase 40 anos, eu tenho dois sobrinhos nascidos em Portugal, que já têm mais de 30 anos também, de idade, e ficaram por lá. Comeu muito pastel de Belém? Porque lá em Lisboa tem muito, hein? Assim, enfim, são coisas que também é muito de cada um, né, de gosto pessoal lógico, de cada um, né, mas assim, respondendo a tua pergunta, Gustavo, de fato, quando eu voltei, eu imaginava que o fato de ter tido essa experiência tão jovem pudesse ser um fator de alavancagem, né, na profissão, mas além de eu ter retornado num período em que o país estava politicamente muito confuso com a questão do impeachment do Collor, de Mello, né, na verdade ninguém estava nem aí para Portugal naquela época, então assim, pouco importou o que eu fiz lá em Portugal. O que valeu para mim é que me abriu portas, por exemplo, com uma família que eu adoro, que é uma família do Rio de Janeiro, Antunes Maciel, que na época eram donos fundadores da Fininvest, né, que foi a maior financeira desse país, e foi o primeiro grande movimento de assessores de investimento nesse país. Na década de 70, a Fininvest já tinha 150 agentes autônomos de investimento trabalhando para eles, né? E ali para mim foi uma grande escola lá, com ter participado com Oswaldo Antunes Maciel, com Lorival, enfim, da construção dessa obra que foi o que a Fininvest deixou aqui para o país. Então, para mim foi muito bacana isso, foi o que eu trouxe de legal lá de Portugal. Mas você teve uma carreira muito consistente, assim, né? Passou por vários bancos, né? Sempre aí, né, no mercado financeiro e tal, né? Sim, saí da Fininvest, fiquei lá 4 anos, saí de lá, fui para o Banco Noroeste, montar a área de institucionais do Banco Noroeste. O Banco Noroeste era um banco também familiar brasileiro, da família Cochrane, bastante tradicional, e eu tinha uma missão lá de tentar centralizar aqui em São Paulo, na tesouraria, todas as operações de fundos de pensão no Brasil. E na sequência também foi quando teve a abertura do mercado de underwriting, que hoje a gente fala de mercado de capitais, hoje a gente fala em IPO, né, mas naquela época a gente falava em underwriting, né? E aí eu também participei do time, da equipe que, enfim, começou a desenvolver, a montar, a criar essa área de underwriting lá dentro do Banco Noroeste. E foi uma fase do mercado muito positiva, muito ativa, muitas empresas abrindo capital, então foi bastante movimentado naquela época. Eu já tramitava muito bem, já transitava muito bem junto aos clientes institucionais, aos fundos de pensão, e isso acabou me abrindo porta para uma oportunidade para ir trabalhar, talvez, numa das maiores instituições financeiras que já passou pelo país e que eu tenho orgulho de dizer que foi a maior cultura corporativa que eu já vi na minha história no mundo, eu até diria, que era o Banco Crédit Comercial de France, o famoso CCF. O CCF era um banco de andar, ele era tão visionário, para você ter uma ideia, que ele construiu o prédio dele na cidade Jardim com a Faria Lima, quando não existia Faria Lima, né? O mercado financeiro todo ficava no centro histórico da cidade de São Paulo. Sim. Depois ele passou para a Avenida Paulista, né? Onde foi a origem do CCF em 94, 95, e quando foi em 96 ele inaugurou o prédio L'Arche, ali perto do Rubaiá, na Faria Lima. Não existia Faria Lima Nova. Ali era mato e casinhas até o Ibirapuera, né? Foi a maior operação que eles fizeram no Brasil, foi construir aquele prédio.
Mas ele acabou se transformando num estado de arte no mercado financeiro. Era um banco de atacado de um andar e, em pouco tempo, era o quinto maior gestor de recursos desse país. Primeiro era o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú e CCF. Né? Eu Depois lembro quem que comprou eles? O Itaú comprou? quem comprou foi o HSBC, comprou no Mundo, a operação no Mundo, acredite ou não, mas foi no dia 1º de abril de 2000. Né? E foi interessante que eu estava de férias, eu lembro até hoje que eu estava de Pô, férias. você tem uma memória boa, hein, Minha meu? memória é fabulosa. Eu estava de férias, eu estava em Maui, no Havaí, né, tomando café da manhã. Aí tinha um jornal do Financial Times pendurado assim, e saiu uma manchete assim: HSBC acquires Merrill Lynch. Tinha comprado uma unidade da Merrill Lynch naquela época de internet, alguma coisa assim do gênero. Eu falei: interessante, deixa eu ler essa matéria. E peguei o jornal para ler no café da manhã. E no último parágrafo falava assim: esta é a segunda aquisição do HSBC depois de comprar o CCF. E quando eu olhei aquilo, eu falei: meu Deus, eu estou aqui no Havaí de férias e ninguém me avisou disso. Não tinha Fiquei Instagram na sabendo época, né? pelo Você não tinha jornal. WhatsApp, Não tinha grupo de você não WhatsApp. tinha o e-mail naquela época, você não tinha Facebook, não tinha O e-mail, não processo tinha era analógico, celular, né? não A tinha informação nada. demorava. E-mail, Não, ligar o você tinha que computador. comprar cartão de telefone e ir num telefone público e ligar e dar sorte da pessoa atender. Né? E Cara, que legal. aí eu falei: puxa, 1º de abril deve ser piada, não é possível isso, é verdade, é verdade, é verdade. Ô Francisco, você sempre trabalhou bem essa questão das relações, todos os lugares onde você passou, né? Você é um cara que se envolve bastante, né? Você desenvolve esses relacionamentos muito bem, né? Isso tudo ajudou você para evoluir aí até na tua missão junto à ABAI? Cara, a missão na Baia ela foi uma construção ao longo das décadas, aquela que você vai construindo, não percebe onde é que você vai chegar, porque nunca passou na minha cabeça nem que existiria uma Baia. Né? Mas o que acontece? Essa minha ida para o CCF na década de 90, eu dei sorte de ter feito parte de um grupo de elite do mercado financeiro brasileiro. E eu tive um chefe que chamava-se Marcelo Gilfrida, cara, que foi uma das pessoas que ajudou a construir toda essa indústria, principalmente de asset management de fundos de investimento que a gente conhece. Então, naquela época, eles montaram a Ambid, que é a precursora da Ambima. Quem era muito influente lá era o Alfredo Setúbal, e o Alfredo Setúbal e o Marcelo Gilfrida basicamente eram dois grandes expoentes, né, da associação naquela época. Obviamente que depois outras grandes instituições também aderiram, enfim, sempre teve lá uma rotatividade de presidências e coisa do gênero. Né? Mas assim, a idealização, né, do projeto surgiu na época deles, e pelo fato de eu trabalhar com institucionais na área de produto, previdência e tal, parará, eu participava de vários comitês e conselhos da Ambid já desde a década de 90. Depois, quando se juntou com a Andima e virou a Ambima, o primeiro presidente da Ambima foi o Marcelo Gilfrida, que também era o meu chefe, que depois, quando o HSBC comprou o CCF, eles acabaram migrando e reconstruindo o BNP Paribas aqui no Brasil. Então, o envolvimento no mundo associativo, o envolvimento em discussões de grupos de trabalho para se discutir regulamentos, resoluções, instruções normativas na época, né? Tudo isso já vinha comigo já desde a década de 90. Eu fiquei no mercado como diretor comercial do Asset do HSBC até 2007, foi o prenúncio da grande crise financeira mundial. O pessoal usa Lehman Brothers como Tipo, o marco, isso, né, o exatamente. marco da grande crise, mas na verdade a crise começou um ano antes. Né? O SBC tinha uma operação nos Estados Unidos chamada Housewell, que ela perdeu na época 10 bilhões de dólares em mortgages. Na sequência veio o Fannie Mae, começaram a vir outras histórias de mortgages e tal. Aí quando surgiu, veio Bear Stearns, veio várias outras instituições, já estavam sinalizando, né, um crash no mercado. E acabou, quando pegou a Lehman Brothers, que era odiada e amada por muitos e odiada por muitos mais, acabou que a Lehman Brothers ficou como o grande marco aí da crise financeira. Mas naquele prenúncio que já vinha de 2007, acabou que eu acabei saindo do banco e fui ser Financial Advisor no Wachovia Securities.
Então, assim, muita gente pergunta, você não é assessor? Não, eu não sou assessor de investimentos. Mas você não pretende ser? Não, não, também não pretendo ser. Mas você nunca foi? Eu fui por um período. Eu fui FA do Wachovia Securities, trabalhando no mercado americano, né? Também foi vítima da grande crise financeira mundial e em 2010, por aí, acabou sendo incorporado pelo Wells Fargo. E aí, naquela época, eles desativaram a operação brasileira e você tinha que amanhecer na segunda-feira no Uruguai, e eu achei aquilo tudo muito atrapalhado, tudo muito confuso, e também eu era novo nesse mercado, eu tinha uma pequena carteira de clientes que não justificava eu ir para o Uruguai, ficar pegando ponte aérea, né, com pastinha na mão, com informação de cliente, passando na Polícia Federal para ir para o Uruguai operar mercado americano, né? Então aquilo tudo ficou muito atrapalhado naquela época, e aí eu acabei saindo do Wachovia e falei, bom, tá num período de eu me reinventar agora, o que eu vou fazer da minha vida? Isso, né? aí que ano era, Chico? Estou falando de 2010, 2011, 2010, no auge da confusão da crise financeira mundial, onde milhares de bons profissionais saíram do mercado, porque as instituições aproveitaram aquele período para fazer uma limpeza de matrícula e total cost, né? Então, todo mundo que estava num padrão um pouco, né, já mais solidificado, se não tinha potencial de ser o presidente do banco, tiro de 40 e coloco de 20, tiro de 40 e coloco de 20. Foi nesse período que teve dois grandes booms, né? O primeiro grande boom de assets independentes, de gestoras independentes. Muito legal isso que você está falando, porque nem todo mundo saca assim, que foi dessa disruptura, que bombou o mercado saindo de das assets. tesourarias, né? O pessoal mais Teve três movimentos ali, mercado. Gustavo, nesse período. Um, assim, quem tinha mais dinheiro, né? Quem estava mais envolvido com gestão, né? E saiu um pouco mais capitalizado, montou uma gestora independente. Uhum. Quem não tinha, virou consultor de valores imobiliários. Ou pegou a carona, acreditou no projeto da XP com a plataforma digital e virou assessor de investimentos. Esses três movimentos surgiram como um pouco de impacto dessa grande crise financeira de 2008. Muito legal você comentar isso, porque eu gosto muito de histórias, né? E é interessante, né? Da maneira como você fez compartilhou com a gente isso, fica muito claro, né? Aquele crash ali deu, vamos dizer, foi o kickoff para outros negócios que vieram a acontecer nos próximos anos, né? A preocupação era tão grande naquela época, né? Os assessores mais antigos talvez lembrem, mas foi em 2010 que a CVM soltou a audiência pública do que viria a ser em 2011 a Instrução Normativa 497. Teve dois movimentos interessantes nessa audiência pública e no texto final da Instrução 497. O primeiro foi a exclusão, né? Primeiro assim, o primeiro grande movimento foi que o regulador resolveu pegar as consequências que a crise vinha trazendo e fechou a rédea para atividades da assessoria. Então aquilo que até então era permitido o assessor fazer, deixou de ser a partir dessa instrução normativa. Dentre essas restrições, ele deixou que esse profissional fosse multivinculado e criou a tal da exclusividade. Ou seja, o profissional credenciado registrado, ele tinha que assinar um contrato de exclusividade com alguma sociedade, alguma sociedade distribuidora de valores imobiliários, né? Esse foi o primeiro ponto. E a única exceção dada era para fundos de investimento. Então você é exclusivo à corretora a qual você se vinculou e assinou o contrato para distribuição dos ativos que essa distribuidora tem, à exceção dos fundos de investimento. Por que houve essa exceção? Porque, como eu disse, em paralelo às consequências que a crise trouxe, houve o surgimento de uma indústria de gestão de recursos independentes. Então, acho que foi uma forma também que o regulador e o autorregulador, né, no caso o Ambima, encontraram para dar um certo estímulo, um certo fôlego para que essas gestoras sobrevivessem. Não, sensacional. Bom, aí a BAE surge nesse momento ali, pouco depois, né? Falando, precisa de alguém para representar a gente e tal.
A BAE surge um pouco depois, né? Essa é uma história interessante, né? Porque... Vamos só fazer uma vinhetinha aqui para falar disso aí? Vamos rodar o próximo bloco aqui, Roda o tomar próximo uma aguinha bloco, e vamos falar no próximo Roda a bloco vinheta aí, Gabriel. ABAE. Ei pessoal, você que está acompanhando esse vídeo com a gente, deixe seu comentário, faça uma pergunta para o convidado ou para toda a equipe do Advisor Talks. A gente vai adorar responder essa sua pergunta nesse ou nos próximos episódios. E para dar uma força aí para o Advisor Talks, dê o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado. Muito bom, estamos de volta aqui com o Chico da BAE, Chico, superintendente da BAE. E a gente estava falando agora sobre quando surge a BAE, né? Você contou uma história, sua história e a história do mercado brasileiro estavam ali, né? Muito interessante. Muito interessante. E aí a BAE, ela precisa, né? Ela nasce ali com uma necessidade de os assessores se juntarem e falar como a gente vai lutar pela classe, como é que foi esse primeiro momento da BAE ali, Chico? Cara, isso também é uma história bem bacana assim, de contar, interessante, né? Porque muitas vezes a pergunta que eu recebo é: qual é a origem, né, do assessor de investimentos, do agente autônomo de investimentos? Eu vejo muitos jovens, por exemplo, 30 a menos, que acham que é a XP que criou a profissão, né, pelo sucesso que a plataforma atingiu. 30 a menos é a referência XP, deles, né? Agora, quando eu falo que isso daí, né, é antes de Cristo, né, surgiu lá nos mercados persas, lá atrás, né, já se negociavam as coisas, né? E todo negociador, ele não deixa de ser um assessor de investimentos, né? Se a gente trouxer isso um pouco mais para o nosso mundo, vamos dizer assim, depois de Cristo, né, o grande marco, né, foram as companhias das Índias Orientais, né, que eles cruzavam, né, de navio até os mercados asiáticos para trazer mercadorias, para trazer especiarias para negociar no velho continente. Já eram agentes de investimento, porque as especiarias elas tinham um valor como se fosse um valor de investimento naquela época. Na década de 17, né, no século 17, por exemplo, em 1600 e pouco, talvez até um pouco antes, eu acho que até no final do século 16, né, surgiu a primeira bolsa de valores do mercado, que foi na Antuérpia, né? Negociava diamantes. E depois, em 1600 e pouquinho, já no século 17, surgiu a bolsa surgiu a bolsa da Antuérpia, da Bélgica, e depois surgiu a bolsa de Amsterdã, né? Na Holanda, no século 17. A bolsa de Nova York, ela só foi surgir no século 18, 1792, né? Aqui no Brasil, ela chegou em 1850, que foi a Bolsa de Salvador. Não é? Todo mundo fala que a primeira bolsa é a Bolsa do Rio. Não, a primeira bolsa foi em Salvador. E você já tinha os agentes comerciais naquela época também. Por que o marco da primeira bolsa virou Rio de Janeiro e não Salvador? Porque a Bolsa de Salvador ela funcionava, mas ela não tinha um decreto imperial autorizando ela a funcionar. E a Bolsa do Rio, ela surgiu com um decreto imperial. Então, oficialmente, ela era mais oficial, assim. Considerada melhor. E você sabe como é que se fazia negócios naquela época? As pessoas ficavam na Rua do Comércio, em pé, apregoando tudo que você possa imaginar. Você diz que falando assim, anunciando? Frete de navio, apólice de seguro, mercadoria, café, açúcar, algodão. Patrimônio, título público federal já tinha naquela época, só que era imperial. Tudo isso já era negociado na rua. Que foi dali que surgiu a ideia de um ambiente do que viria a ser depois uma bolsa, da forma como a gente conheceu. Um processo mais organizado, mais sistematizado. E aí isso veio, cara, ao longo do século XX inteiro. Na década de 50, existia uma empresa. Na década de 50 já tinha fundo de investimento sendo distribuído no Brasil. Não existia o regulador e já existia fundos de investimento, que era o fundo Crescinco, da família Rothschild. Existia uma empresa americana chamada Deltec, que fez muito sucesso na época, que foram os primeiros IPOs, foram a origem dos IPOs aqui, né? Então naquela época já tinha um exército eles chamavam de vendedores, mas os vendedores nada mais eram do que os agentes autônomos de investimento. Eles iam de casa em casa, como se fosse
aqueles vendedores, né, que Sim, saíam, os ambulantes. os ambulantes que saíam de casa levando mercadoria para vender de cidade em cidade. Sim, os caixeiros né, viajantes. os caixeiros viajantes. Né? Você tinha um exército. Você sabe quem era, fazia parte desse exército? O Roberto Teixeira da Costa. Ele era da Deltec. Foi o primeiro presidente da CVM, que só foi criada em 1976. Sensacional, aqui uma aula de história. Né? Aqui. O Eduardo Mariano, né, que foi o fundador do Banco da Bahia, do BBM. O Jorge Paulo Lema, tão conhecido, né? Pois Garantia, 3G Capital, né? Ele era também da Deltec. O Oswaldo Antunes, que eu falei há pouco tempo atrás. Os caras todos, então, saíram meio que do mesmo núcleo. Todos eles saíram do mesmo núcleo. Entendi. Então, várias pessoas conhecidas que fizeram depois da lei da reforma bancária história no mercado financeiro de capitais brasileiros, muitos deles passaram pela Deltec. E a Deltec, ela fazia assim, cold call naquela época. Então, ela ligava para a tua casa... Paulo, e falava assim: alô, eu sou o Francisco da Deltec, somos uma empresa americana que estamos distribuindo ações da Willys. A Willys é a empresa que criou o Jeep, o Jeep está fazendo muito sucesso, né? Então o cara vendia os caras ofereciam assim por telefone. Assim por telefone. Nossa, que louco. É bem louco isso, né? Bem bacana. Aí o que aconteceu? Veio a mudança de governo na década de 60, né? Alguns chamam de golpe, outros de revolução, outros, sei lá, pouco importa a denominação do que aconteceu. O fato é que os militares tomaram a rédea do país na década de 60 e todo o mercado financeiro, todo o sistema financeiro nacional, como a gente conhece hoje, foram os militares que criaram na década de 60 com a lei da reforma bancária e com a lei da reforma. Até hoje, né? A lei da a CVM foi criada lá, todas as instituições. Nem a CVM não existia, a CVM foi criada em 76. Eu estou falando da lei da reforma bancária que foi 10 anos antes, em 65. O que foi criado ali na época foi o Banco Central do Brasil. Banco Central, né? Banco Central, isso. Isso que foi criado ali, o Conselho Monetário Nacional, enfim, tudo isso que foi desenhado até ali. Hoje é a mesma lei, né? Assim, mudou algumas coisas, mas é a mesma lei. Ajustes pontuais, mas a Bolsa de Valores, como a gente conhece hoje, ela surgiu ali. As sociedades corretoras e distribuidoras de valores imobiliários, que a gente conhece na forma como é hoje, foram criadas ali. E o agente autônomo de investimentos ele foi regulado pela primeira vez pelo Banco Central, pela Resolução 76, em 1967. Então, onde que eu quero chegar com essa história toda? Né? Primeiro que não é uma atividade tão recente como alguns imaginam. Sim, é uma atividade... já é mais longeva. Historicamente, sempre teve na história da humanidade. Sempre teve na história da humanidade. Se a gente pegar na forma legal, né, ela é uma atividade regulada há 60 anos no Brasil. Muito recente. Né? O país é muito novo. Depende por onde você olha, né? O país ser. O país tem 200 anos, né? Muito jovem, comparado a outros países, né? Bom, pensar que a gente está sempre 50 anos atrás do mercado americano, né? A gente, né, que lá já tinha o ato deles é da década de 30, né? A gente surgiu bem depois e tal. Sim. Mas de qualquer forma, o que eu quero dizer? Se a gente pegar da década de 60 para 2025, esse mercado ele passou por uma revolução. Sim. Tecnológico, enfim. Do perfil do profissional, da atividade. Né? Então, assim, eu costumo colocar isso numa linha do tempo, Gustavo, em que eu falo que o AI 1.0, que é aquele cara raiz, que surgiu em 67, né? Ele atuou mais ou menos, né, nessa posição até 76, que foi quando criou a CVM. Mas esse camarada, ele era monoproduto. Ele era um tirador de pedido. A atividade dele era pegar o telefone, compra isso, vende aquilo. Compra isso, vende aquilo. Ele não perguntava por que eu estava comprando, por que eu estava vendendo. Não tinha uma estratégia. Para onde você está. Não existia esse tipo de coisa. Ele simplesmente, o agente autônomo de investimentos, como ele era chamado na época, o papel dele era esse. Eventualmente, ele fazia outras operações que não tinha nada a ver com o mercado. Né? Era muito comum até os anos 80 o dólar paralelo aqui no Brasil. Então, você olhava um agente autônomo, a chance dele também ser um cambista era grande. Né? Então, mas de modo geral era isso que ele fazia. Você já tinha fundo 157 naquela época, mas ele não queria saber de distribuir isso. Né? Aí se você pegar de 76 até 2007, que é o que eu chamo que é o AI 2.0, e por que 2007? Porque 2007 que surgiu a plataforma digital da XP. Então, se eu pegar esse período que eu chamo de AI 2.0, esse camarada ele já podia, se ele quisesse, fazer a alocação.
Nesse período já tinha surgido o pregão Viva Voz, então a maioria dos agentes autônomos trabalhavam no pregão Viva Voz, né? Mas o cara já tinha, por exemplo, uma indústria de produtos financeiros já mais avançada. Você já tinha CDBs, RDBs, já tinha letras de câmbio, você já tinha indústria de fundos, já estava também já com o fundo 157, como eu falei, o próprio fundo Crescinco naquela época continuou e tal. Você não tinha ainda as regulações que você tinha, que se passaram a surgir depois, mas você já tinha condição de estar distribuindo outros produtos que não só bolsa. Só que esse camarada, ele sempre relutou. Né? Alguns foram, né, um pouco mais, mas a maioria do profissional ele acabava virando mesmo um cara voltado. Você falava de agente autônomo de investimento, você ligava a Bolsa de Valores. Tá? E a plataforma, então, mudou tudo, revolucionou tudo. De 2007 para frente? Mudou tudo. Quando surgiu o smartphone, porque assim, ali não houve pioneirismo em nada. Ali o que teve assim, eu estou na hora certa, no momento certo, com o produto certo. É a famosa sorte, que não adianta o PhD, né? O PhD, o pós-PhD, o pós-PhD não é sinal de sucesso para ninguém se a sorte não estiver junto. Né? Então, em tudo na vida você tem que ter um pouco de sorte, não é só capacidade, né? E nem disposição. E ali o que acontece? A arquitetura aberta não era nenhuma novidade para o mercado. No CCF, no final dos anos 90, a gente já tinha arquitetura aberta. Max Blue, vocês lembram do Max Blue? Max Blue era uma joint venture do Banco do Brasil com Deutsche Bank. Olha que maluquice. Quando que você ia imaginar em 2025 que o Banco do Brasil e o Deutsche Bank tinham uma joint venture chamada Max Blue que operava só o wealth management com arquitetura aberta? E era um sucesso, hein? Então assim, a arquitetura aberta já existia no final dos anos 90. Não foi esse o movimento. Né? A dificuldade que teve que em 2007 a coisa deu certo foi o surgimento do smartphone e a evolução tecnológica. Entendi. Então isso aí ajudou. Esse foi o que mudou tudo. Esse foi o que mudou tudo. Mas ali do 2.0. Aí Chico, ficou aí 3.0, isso, que é o que a gente está até hoje. 2007 para frente é 3.0. A gente está no 3.0. Porque eu já vi a BAE falando em 4.0, né? Isso. O que é esse 3.0, Paulo? 3.0, cara, é o profissional que eu chamo de Fênix, que ressurgiu das cinzas, porque até então o agente autônomo estava totalmente apagado da indústria, né? Porque acabou o pregão Viva Voz. Todos tiveram que ir para sentar numa corretora. Nem todos tinham perfil para sentar numa corretora, não se adaptaram. Então muitos dos agentes que faziam o papel do mercado lá atrás deixaram de fazer, porque não se adaptaram a ficar sentado numa corretora. Não é? Esse profissional aí 3.0 era um cara jovem, ele era um cara com curso superior. Lembra que o agente autônomo de investimentos, até hoje, basta ter o ensino médio para se credenciar, para se certificar. Sim. Mas esse profissional de 2007 para cá, ele já surgiu com sangue nos olhos, faca nos dentes, curso superior, vontade de empreender, não ter a menor atração por vínculo seletista em nenhuma instituição. É uma coisa super curiosa isso que aconteceu, foi uma revolução. Né? E esse profissional ele passou a ter um supermercado financeiro à disposição dele. O shopping, né? Que a gente, o conceito de shopping do Guilherme, né? Diferentemente, Charles Schwab, né? Que trouxe esse conceito. Foi quem talvez a XP talvez tenha se idealizado no sucesso eles falaram no projeto muito, da Charles eles Schwab. Falavam muito disso, né? E aí a coisa mudou completamente de figura. Por quê? Porque você democratizou o acesso, né, dos investidores aos investimentos nos 4 cantos do país. Que aula, hein, Chicão? Que aula, hein? Não, sensacional. Chico, essa história você já contou, escreveu ela em algum lugar? Cara, a gente vai lançar um livro agora. Porque senão eu primeira ia... mão aí no Advisor Talks, hein? Senão eu ia falar, cara, a gente tem que escrever um livro sobre isso. Ele faz parte de um capítulo de um livro que vai ser lançado, se Deus quiser, esse ano ainda. Legal. Já está finalizado. Tem spoiler aí pra galera? Cara, assim, a gente sempre sente, um grupo de profissionais do mercado, a gente sempre sentiu um pouco de falta de literatura, né? Sim. Principalmente sobre a indústria de fundos de investimento. Então acabou que um grande executivo que passou por instituições renomadas, enfim, como gestor de renda variável, junto com uma pessoa que fez carreira na Ambima, que hoje tem uma escola de negócios e tal, eles tiveram essa ideia de juntar profissionais do mercado e escreverem um livro. Muito legal. O livro já finalizou, tem mais de 600 páginas,
com só pessoas que Legal. tiveram história no mercado para contar, inclusive reguladores da CVM que participaram da indústria de fundos, escrevem também nesse livro, e ali eu conto um pouco, né, da história e tal, enfim. Quem quiser entender um pouco sobre comissão também, que é um ponto polêmico, né, que todo mundo fala fixo, comissão, vai entender um pouco a história da comissão lá no capítulo, vocês vão ficar surpresos com a história, né? Eu vou perguntar hoje, mais tarde. Aqui ó, pimentinha da vovó. A pimentinha da vovó? A pimentinha da vovó vai esquentar ou não? Agora eu acho que a gente poderia até fazer para ele um pitch, para ele falar em 1 minuto, né? É que tem muita história, né, não, Chico? Tem muita história. Não, vamos, uma hora vai ser pouco para esse episódio, hoje não. Na verdade. Esse episódio vai estourar. Eu acho que esse vai ser diferente de todos. É um episódio muito especial. É que assim, cara, é muito interessante você... Eu nem entrei no caminho da Baia, como é que ela surgiu. Nós nem chegamos na Baia. Né? Nós nem chegamos na Baia ainda. Mas é porque assim, cara, é interessante. Mas é pra contextualizar, senão fica muita coisa perdida. Eu acho que para gente fazer um tópico é importante, porque aqui a gente defende dessa questão de levar essa informação, esse conhecimento. Tem muita gente que vai começar no mercado financeiro e vai assistir aqui, né? Sim. Vai ter uma aula, você praticamente... poxa, como surgiu, né, a profissão. Não, quando a gente tem a oportunidade de conversar assim, com uma pessoa que não só vem compartilhar suas experiências, que viveu, né, muita coisa, isso é muito legal. Então a gente tem que aproveitar esse momento aqui. Mas só concluindo lá essa questão do livro, qual que é a mudança do 3.0 para o assessor 4.0? Então, o 4.0 é o que a gente imagina de evolução da profissão, né? Tá. O Gustavo acompanhou bem o movimento aí nos últimos anos, né? Mas basicamente de 2018. A gente se encontrou em Brasília algumas vezes, né? Várias vezes. Nos corredores comuns, lá da Câmara dos Deputados. Bandeiras comuns e tal. Sim, sempre foi muito gentil. A gente sempre foi muito precursor nessa história toda, que a gente ia falar com o senador que virou ministro, pra você ter uma ideia. É verdade, né? você estamos na mesma reunião. A gente nunca falava. A gente está nos bastidores da história aí, né, Chico? Mas quase comemos um queijo e tomamos uma dose de cachaça lá no gabinete do senador. Vocês aceitam um queijinho? Você não comeu queijinho? Hoje é ministro Alexandre, né? Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energias. O homem todo poderoso do Lula 3. Da onde que surgiu esse aí 4.0? Vem um pouco dessa evolução toda que eu vim contando. Né? Então, assim, a gente ficou de 2018 até 2023, né? Numa conversa, num diálogo muito grande com todos os entes de mercado, seja regulador, autorregulador, entidades de classe, legislador, executivo, ministérios e tal, né? Para quê? Para conseguir convencê-los de que era necessário modernizar um pouco a regulamentação da atividade no Brasil. Ela vinha, lembra que eu falei lá, 2010, 2011, Instituição Normativa 497, fechou o cerco, né? Muitas coisas que o assessor podia fazer, ele tinha a questão da exclusividade, tudo mais. Fazer e tal, né? O que aconteceu? O mercado já estava há mais de 10 anos aí encaminhando e muita coisa evoluiu nesse período, principalmente no aspecto tecnológico, então os riscos do passado deixaram de existir com a evolução tecnológica e se fazia necessário trazer para a mesa essa discussão de um novo marco regulatório. Certo. Né? E esse marco regulatório nos surpreendeu positivamente, né? Porque assim, por mais que a gente estivesse assim, com pautas muito bem claras, definidas daquilo que o mercado, a categoria pleiteava junto ao regulador, o regulador acabou que deu um voto de confiança maior até do que o mercado esperava, trazendo um texto final da resolução até mais aberto e flexível do que vinha na audiência pública, né? E ali, cara, deu brechas para que a gente pensasse na evolução da atividade. Beleza, a gente chegou até aqui, mas daqui vai para onde? E eu não consigo enxergar, Paulo, Gustavo, um caminho diferente desse profissional de investimentos, que é o que eu gosto de chamar. Me incomoda um pouco os rótulos e as segmentações que o mercado gosta de dar, sabe? Sim. É o gerente de banco, ele é o consultor, é o planejador, ele é o assessor, Não, é todo mundo profissional de investimentos, cara. Se o cara tem uma certificação maior ou menor e tal, esse é detalhe. Agora sim, o cara está falando... O cliente não vê muito isso, O cliente nem sabe disso.
Na verdade, o cliente ele não vai, o cara é analista. Não vai Você mudar você nada, acha? viu? Não, se é A gente não vê o muito CFP, se é o Tem, CNPI, nem se é sabe. isso, se é aquilo. Você já falar pro cara de LCI, LCA, de CRI, de CRA, de NTNB, de Já GPN, de deu um nó na PCA, já cabeça do dá um nó cara. na cabeça. Eu vou ter que falar pro cara agora o que é CPA10, o que é PQO, o que é CPA20, o que é CE, o que é CGA, o que é CFA, o que é... Eu acho que a última coisa que o investidor brasileiro está preocupado é com isso. Sendo bem honesto, né? Eu acho que o mercado todo ele é construído através da confiança. E a confiança você demora uma vida para construir. Você perde num piscar de olhos. Então faça a coisa correta. Porque num piscar de olhos, tudo aquilo que você achou que você estava construindo pode ir para água abaixo. Né? Ô, Então, quer dizer, essa evolução regulatória que acabou culminando no novo marco, né, que é a CVM 178, né, que uhum. trouxe essa flexibilidade toda para a profissão, né, acendeu um pouco aquela luz que a gente estava vendo do que será lá na frente a profissão. E eu não consigo enxergar outra forma que ela não vire um assessor patrimonial. Acho que aquele assessor que de fato souber trabalhar na essência do que ele consegue trabalhar, que é permitido pela resolução, né, que é basicamente a aceitação pelo regulador que o assessor atue em atividades complementares, como corretora de seguros, como câmbio, como, enfim, consórcio, capitalização, previdência, né? Quando eu vejo o mercado de CFPs, por exemplo, né, que é uma certificação de distinção que transforma o cara num planejador financeiro, né, e quando eu olho, né, que das 6 etapas do CFP, né, a exceção da consultoria de valores mobiliários, né, o assessor ele pode fazer qualquer uma delas desde que seja certificado, e hoje, sei lá, você tem quase que 15, 20% dos CFPs do Brasil são assessores de investimento, né? Voltando ao que eu tinha falado antes, do cara ser profissional de investimento sem rótulo, né, onde ele trabalha investimento e o público-alvo é o investidor. O que diferencia são as certificações. Se o camarada ele já tem uma certificação de CFP, cara, por que esse cara não pode ser um assessor patrimonial? Eu ia te perguntar isso mais para frente aqui na conversa, mas já que a gente já passou do 1 até o 4.0, então eu vou mandar lá. O que vai ser o 5.0? O 5.0, meu amigo, que é o aí talvez a assessor do inteligência, futuro? aí talvez a inteligência artificial e a tokenização, que eu acho que são dois movimentos que estão vindo com força total, Sim. e que estão ainda muito embrionários, né? Pode ser que eles nos tragam a resposta lá na frente. Sim. Talvez eu não queria cometer aqui são a leviandade de fazer aqui Lógico. Uma leitura, uma né? leitura, Não, isso é uma previsão, né, de algo que eu não tenho esse controle. Porque se você me perguntasse há 5 anos atrás como é que estaríamos hoje, né, talvez eu não acertasse que a gente tivesse escritório de assessoria que virou corretora. Talvez nem passasse na minha cabeça que isso pudesse acontecer. Era um horizonte distante naquela época. Distante, né? Naquela época. Sim, assim como pode ser que o futuro a gente nem faça Paulo, a mínima tem uma ideia. coisa muito bacana, eu tenho falado pouco sobre a BAE, mas assim, a BAE, a Associação Brasileira dos Assessores de Investimentos, ela foi idealizada um pouco por conta disso que a gente está falando em 2015, né, por um grupo de 12 escritórios que se reuniram naqueles encontros que a XP fazia, Petit Comitê, ali no Hotel Bourbon em Atibaia. Né? E vocês sabem da onde que veio a ideia? Quem é que teve a ideia? Como é que surgiu? Eu gosto sempre de destacar isso. Esse é o mais legal de tudo, porque eu acho que não deveria ter chamado a BAE, deveria ter chamado a Bahia. Porque, por incrível que pareça, o mercado financeiro, né, que tem a sua alma, né, na Faria Lima, né, Ataúfo de Paiva, a BAE ela foi idealizada em Salvador. É mesmo? Em Salvador, pelo meu grande amigo Ricardo Luzbel, que tinha um sócio chamado Tiago, que resolveram montar uma operação chamada Bahia Partners, que depois virou BP Investimentos, e quando ele foi registrar a operação lá, ele não se conformou de notar no Simples Nacional e de ver a guerra entre os municípios pela taxa de ISS. E ele trouxe essa pauta em 2015 para discutir em Atibaia. E aí esses 12 escritórios na época, né, todos eles se enquadravam no Simples Nacional, se interessaram, fizeram uma reunião com o advogado tributarista
E o advogado sugeriu, montem uma associação, se organizem. Há 60 anos a atividade ela é mal vista porque vocês são desorganizados, né? Então se organizem como uma instituição associativa, criem regras, né? Criem um conselho de ética, criem um estatuto, né? Se organizem e vamos entrar com uma ação na justiça para pleitear isso. A coisa mais bacana é que faz 10 anos que isso ocorreu, né? Depois de 10 anos, no final do ano, em dezembro, o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, deu ganho de causa à ABAE, anulando a decisão do TRF3, que enquadrava a gente no Simples Nacional, no entanto, no anexo 5º, e a gente pleiteava o anexo 3º, que é aquele que está a 6% de taxa, né, não 15%. Né? E esse processo está em andamento. Tá? Obviamente que a Procuradoria da Fazenda recorreu, enfim, provavelmente o STJ... Porque teve uma falha, né, Chico, na hora de fazer essa lei do Simples Nacional e do tributário no Brasil, de que tudo que é instituição financeira não entra no Simples Nacional. Só que aí tem vários fatores, né? O assessor de investimentos não é fiduciário, né? Exatamente. Aí foi o grande erro de não conhecerem, assim, o poder público, né? Brasília, Congresso, não conhecer... O que é o mercado financeiro. A falta de educação financeira fez ter essa falha, né, na lei. O fato de não ter uma representatividade organizada contribuiu muito, porque quando foi discutida a Lei Complementar 123 em 2006, ninguém foi em Brasília dizer que existia. Explicar. Fica muito distante da gente. A primeira vez que eu fui para Brasília, em 2019, falar sobre a BAE, nenhum senador, nenhum deputado sabia o que era um agente autônomo de investimentos. Nossa, passei muito... É verdade. Ninguém sabia o que era isso. Então, o que acontece? Em 2006, o securitário foi lá, se enquadrou. O administrador de imóveis, que tem o corretor de imóveis, foi lá, se enquadrou. Então, o corretor de imóveis está no Simples, o corretor de seguros está e o corretor de investimentos não. Porque, como não sabia o que era, falou, ele é uma sociedade corretora. Mas aí ninguém parou lá o seu trabalho para falar, vamos lá. Né? Tipo, quem representa a gente para ir lá e fazer o mas era um espaço Gustavo, que não estava preenchido. Com a reforma tributária agora aconteceu a mesma coisa. Se a BAE não vai lá, aos 45 do segundo tempo, sentar com o Rodrigo Maia na Confederação Nacional de Instituições Financeiras e dizer, a gente precisa entrar no regime específico de serviço financeiro, porque senão vai matar a profissão, porque o IBS, que é o PIS, COFINS e ISS, vai sair de 865 para 28, que é o IVA, a gente não estava enquadrado. Poxa, olha aí, que bacana, hein? A gente não estava, isso foi agora ano passado. Tem que sempre estar monitorando, né? Então tem que estar sempre monitorando. Ali, todo dia vem um projeto de lei que pode ser algo que vai atrapalhar. E a gente está próximo de vir um novo agora. Né? Tem duas coisas acontecendo em Brasília graves, que se a associação não está lá de olho. Bom, a primeira delas é a segunda fase da reforma tributária, que vai mexer no imposto de renda da pessoa jurídica, vai tributar a distribuição de lucro e dividendo, que é a origem da operação do assessor de investimentos. O cara entra como sócio no escritório e... Você acha que efetivamente isso vai passar? Eu não tenho a menor dúvida. Vai. A única chance de não passar é política e eu prefiro não falar aqui no ar. Qualquer hora a gente conversa sobre essa possibilidade. Mas assim, no voo cruzeiro, não tem a menor dúvida. A política do governo é arrecadatória. Entendi. Tem que colher grana de tudo quanto é lado. Ou seja, né, se a gente fosse dizer assim, você chegou na BAE como executivo, né, como superintendente, e aí você é convidado para fazer parte, te chamam e tal. Porque aí você tem tua história na BAE que, poxa, tá? Você hoje é a cara da BAE. Hoje você... a BAE, até para que todo mundo entenda, né? Assim, eu sou um executivo dedicado 24/7, porque eu não sou assessor de investimentos, né? Todos os nossos associados, que são mais de 200 escritórios, são assessores de investimentos. Pelo nosso estatuto, a cada 3 anos há uma eleição. Os associados elegem 9 membros do Conselho Deliberativo. Por diretriz, a gente resolveu deixar 3 vagas para a XP, 3 vagas para o BTG, 3 vagas para as outras corretoras. Para dar uma equidade. Para dar uma equidade em termos de peso e participação de mercado. Né? Sim, até para não parecer que uma empresa tal está influenciando demais. Capturado por muito safa essa decisão. Não é essa a nossa intenção, né? Tanto é que hoje a gente circula com bastante tranquilidade e conforto em todas as plataformas e todas nos recebem porque perceberam essa nossa isenção.
né? A gente está preocupado com a atividade, preocupado com a categoria. E assim, uma vez que ela depende das corretoras para existir, né, esse relacionamento tem que ser o mais saudável possível, né? Então esse é o principal ponto aí do aspecto. Agora, a gente está monitorando essa questão em Brasília. Hoje, vindo para cá, peguei o ok para já emitir uma passagem em maio para estar lá de novo. Todo mês eu vou a Brasília. Nem que seja para sentar e tomar café. Lá, tomar café. Entender o que está acontecendo. Aí, na minha última Brasília, agora em março, o que eu descobri? Que o Partido Novo, Partido Liberal que surgiu para mudar esse país e deixar todo mundo feliz, entrou com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a Lei Federal 14.317 do dia 29 de março de 2022. Sim, assessor, aquela que reduziu a sua taxa de fiscalização em 80%. Aquela que mudou o seu nome de agente autônomo para assessor. O Partido Novo entrou com a ADI 7791, questionando e pedindo a revogação dessa lei. Porque disse que, a tese deles é que a lei foi criada para aumentar a taxa de fiscalização, quando a origem surgiu do nosso trabalho junto ao regulador, justamente para reduzir a taxa de fiscalização. E o regulador equalizou isso de forma que não tivesse impacto no orçamento, trazendo novos players de mercado que não existiam em 89, que era o ano da última lei, securitizadora, meios de pagamento, né? Por incrível que pareça, custodiantes que não pagavam taxa de fiscalização e aproveitou para pegar outros participantes, gestores de recurso, fundos de investimento, e aumentou. E, na verdade, reajustou, porque ela não era reajustada. Foi gradativo. Foi gradativo. Inclusive as emissões de debêntures, né? É isso. Depois daquelas palhaçadas do Amoedo lá, não duvido de mais nada do Partido Olha, posso Novo. Posso contar uma outra aqui para vocês também? Que Pode contar o que você quiser, fica à vontade. Que eu não gosto de contar. Fala. Mas eu vou contar uma para vocês aqui. Nesse dia, 29 de março de 2022, eu estava lá em Brasília. À noite, os deputados foram para o plenário. E eu estava lá no tapete verde. Falei, só vou sair daqui quando aprovarem a medida provisória 1072. Às 10 horas da noite não tinha ido para a pauta. Eu já ficando apreensivo. Vai passar, né? Tipo assim, vai rodar e não vai para plenário. Não vão colocar em pauta. Uhum. Meu voo para São Paulo era no dia seguinte. Eu falei, ferrou. Ou eu vou perder o voo, eu vou ter que ficar aqui na esperança de levar, mas enfim, eu estava ali atento. 10 horas da noite eu vejo o deputado federal Neucimar Fraga, que era o relator da matéria, saindo do plenário. A hora que eu vi ele saindo, falei, deputado, não, calma, Francisco, eu só estou indo no banheiro. Ufa! Porque eu falei, o cara vai embora, não vai voltar esse troço. Grande amigo, né? Neucimar. Grande amigo, figuraça. Você sabe por que ele comprou a nossa pauta, Gustavo? Porque a irmã dele e o cunhado dele são assessores, na época, eram assessores de investimentos da Valor Investimentos lá em Vitória. Eu vou até contar uma história aqui ao vivo, Chicão, que eu fui uma das primeiras pessoas lá em Brasília, na época do Covid, falar com o Neucimar. Então, é isso. Teve, assim, lógico que a BAE teve um protagonismo, cara, incrível, mas eu lembro que eu fui assessor e eu falava, não aceito isso aqui. Eu fui lá, reuni com o Neucimar, ele não sabia que tinha profissão, estudou, mas ele foi um cara que ajudou bastante. Não, né? Ele foi o cara. Ele foi o cara. O Neucimar foi um cara... Aí... Por isso que a gente se encontrou lá em Brasília, né? A gente tava... Vocês fazendo o trabalho, reuniu com os assessores, a gente tava nessa luta. E, cara, a BAE lá sempre presente, sempre fazendo o trabalho, né? Isso não, exatamente. Muita gente se encontrou várias vezes no corredor. Pra ir lutar por isso, né? Essa é uma coisa legal também pra gente deixar claro, né, Gustavo? Que aqui nunca houve uma diferença em termos de pauta, sempre houve uma convergência. Com relação às pautas. Foi um momento que a categoria se uniu, assim, pela primeira vez. Exatamente. Então é normal ter tido ali um pouco do calor do momento e tal. Porque... Esses momentos de guerra provocam isso também. Porque como foi uma categoria sempre desorganizada, quer dizer, quando ela resolveu se organizar, é normal ter esses ajustes. Bom, eu sei que o deputado sai do banheiro
ele me pega no púlpito, aquele púlpito famoso que sai na TV Globo, né, todo dia e tal, né, com jornalistas dando lá não sei o quê. Ele me coloca no púlpito para gravar um vídeo. Estou aqui com Francisco da Baia, nós vamos levar agora para plenário, para votar, aprovação, não sei do que, parari, parará, parará. Eu falei, agora vai, né? Parei ali na entrada do plenário, não deixaram eu entrar, obviamente, o policial do Legislativo não deixou eu entrar no plenário, e eu fiquei só de soslaio. Gustavo, vou te contar uma aqui em primeira mão. Tá gravado, tá? Não estou inventando, você entra nesse dia na TV Câmara, recolhe o vídeo da aprovação da MP e você vai ver que está gravado lá, não é invenção minha. Partido Novo, gente, aquele partido liberal que surgiu para tirar a Dilma no impeachment, para transformar o país. O tal de Van Hatten, né? Marcel Van Hatten pega o microfone. Presidente, questão de ordem, peço para retirar da pauta a discussão da medida provisória 1072, porque ela não é de interesse público. Nossa! E eu tava assistindo TV, ir lá com o celular e, na hora eu fiquei, chateadíssimo. Eu lembro disso daí. Marcel Van Hatten, ele dá depoimento em rede social falando bem do assessor de investimentos. E no dia de votar algo que... Tava jogando contra. Jogou contra. Jogou contra lá e, curiosamente, de 22 para 25, mês passado eu fui surpreendido com essa ADI, que eu tive que ir lá a Brasília conversar com a líder do partido, que é minha amiga de colégio e faculdade, graças a Deus. Não que isso tenha nenhum tipo de... Adriana Ventura, então a gente já se conhece há décadas, né? Vários amigos em comum, ao ponto que ela na mesma hora me pediu que eu fizesse um ofício, eu voltei para São Paulo, 2 dias depois ela me manda um convite para ir no ambiente dela aqui em São Paulo, que eu fui, fiquei o meu sábado inteiro, né? Tem que agora monitorar para continuar num evento dela, né? E monitorar. E ela falou, já encaminhei aqui para o presidente do partido. Em paralelo, enquanto eu fazia isso, o nosso presidente Diego Ramiro e o nosso vice-presidente Paulo Abrão foram fazer uma audiência com a equipe do ministro Flávio Dino no STF para explicar para os caras que aquela tese que estava ali naquela ADI não era verdadeira. Que uma coisa é você questionar a arrecadação da taxa de fiscalização que foi criada para dar poder de polícia CVM para fiscalizar o mercado, é você questionar por que esse recurso vai para o Tesouro Nacional e não vai para a CVM. Que no fundo é o que o Partido Novo está questionando ali. Então provavelmente o cliente do Partido Novo é alguém próximo da gente, que está levantando essa bandeira lá e usou o partido como bode expiatório. Se eu pudesse até dizer que o papel, a importância disso, de ABAI, os assessores que foram, eu me incluo humildemente também, nós ajudamos a educar o parlamento brasileiro sobre a profissão, o governo federal, que não conhecia. É verdade. Quantas reuniões você fez para explicar o que é a profissão? Eu lembro de uma reunião, a gente com o senador explicando para o senador o que era a profissão. Exatamente. Eu fiz uma reunião com o Tesouro Nacional na época também. Eles fizeram uma pesquisa, né, justamente nesse ponto de equidade tributária, né? Se você reduzir a arrecadação, tem que aumentar para o outro lado, mas totalmente justo. Como é que você vai comparar um escritório de assessoria com uma securitizadora? Exato. Não dá para você comparar, entendeu? Você sabe que a somatória que os assessores de investimento pagavam de taxa de fiscalização para a CVM era maior do que a somatória dos 5 maiores bancos brasileiros. Ou seja, é um negócio feito para não ir para frente. Na época. Né? Faz sentido? Na Banco época. do Brasil, até Caixa, parece Santander, que era um lobby dos Bradesco. bancos para não reduzir, né? Não é? Não, quando eu vejo essa ADI do Partido Novo, eu questiono quem é o cliente do Partido Novo. Então, laranjinha, né? Quem estimulou o Partido Novo a fazer essa ADI, né? Com certeza não foi o partido que resolveu fazer isso 3 anos depois de vigência da lei. Com certeza não. Então isso é alguém que está por trás. Eu entendo que o viés seja para questionar esse fato do dinheiro ir para o Tesouro e não ir para a caixa da CVM. E como de fato teve um aumento, né? Para quem não sabe o fio da meada, a história, como ela surgiu, e lê ela friamente, pode até imaginar que houve um aumento mesmo, porque entraram novos players pagando e teve um reajuste para os players que pagavam. Né? Mas na verdade... Só equalizou. Para manter a mesma arrecadação. O objetivo não era aumentar a taxa. Não teve aumento de imposto. Não teve nada. Na verdade, assim, era um governo que reduziu 13 taxas permanentes, uma delas foi essa, e não queria aumentar a taxa. Né? Exato.
Acho sensacional, assim, Tem várias todos histórias. esses marcos, aliás, vamos né? mandar um abraço pro Neucimar Fraga, depois Neucimar Fraga, um grande abraço. E eu queria mandar também para o meu querido ex-deputado federal, Felipe Rigoni, que também foi um grande parceiro nesse movimento todo, e foi o responsável pela mudança do nome para assessor de investimentos. Obrigado, Espírito Santo, né? Pô, eu lembro a primeira vez que eu falei com o Chico. Acho que os dois não se reelegeram, hein? Não se reelegeram. Infelizmente, cara. O Felipe Rigoni... Os bons parlamentares não se reelegem. O Felipe Rigoni, ele na verdade... Ele é cego, né? Tem uma deficiência física. Ele é cego, ele se desvinculou para concorrer ao governo do Espírito Santo, mas ele acabou compondo depois com o Casagrande, e hoje ele é o secretário do meio ambiente lá. Que legal. Eu lembro a primeira vez que eu falei com o Chico, eu fui falar e tal com ele, eu falei, não, o agente autônomo, não sei o que, mas ele não deixou nem eu terminar a frase, já foi na lata, já, tipo, o agente autônomo. Mas lutou muito para mudar o nome. Lutamos muito para mudar o nome. Então, assim, não se sinta ofendido, porque... imagina. Agora a gente usa o Advisor aqui, né? Que eu já corrigi até em mesa de reunião com o vice-presidente na B3, eu já corrigi eles. Não, você contou essa história para mim. Cara, essa história da BAE, né? Mas deixa eu fazer Vai lá, Paulinho. Que a gente falou bastante do contexto político, né? Acho que assim, tá muito claro sobre essa importância da BAE nessas conquistas, né? E agora eu queria perguntar um pouco, explorar um pouco o outro lado, né? Como é que é o dia a dia da BAE para além dessas conquistas políticas? Cara, a BAE tem 3 pilares e tudo principais. Mais. Né? Se você puder contar um pouco mais pra gente. Ela tem uma missão muito bem definida, que é a defesa dos interesses da categoria em todas as esferas que possa existir. Certo. Tá? E isso, quando eu falo, é desde a interlocução com o legislativo, com ministérios, com o regulador, autorregulador, até monitoração de redes sociais para quem tenta depreciar a atividade do assessor de investimentos. Legal. Então, isso é bom, a BAE ela é conhecida por notificar extrajudicialmente. Quer dizer, se chegar uma instituição lá, tipo, ó, assessor de investimento é comissionado. Aí vocês, opa, peraí. Assim, se a pessoa ela é leviana na forma de se comunicar, ou não é verdadeira, mal respeitosa, né? não é respeitosa, a BAE se posiciona. Ela já fez isso com um dos 3 maiores bancos do Brasil. Legal. Né? Ela fez isso agora recentemente com um escritório lá de Porto Alegre de advogados que também usam o sensacionalismo para tentar captar cliente e prospectar cliente. Ela já fez isso com articuladores que hoje estão em rede nacional na Jovem Pan. Olha só. Né? Então, assim, ela de fato, ela não defende a reputação. A reputação. A gestão de imagem, aquela coisa do media training. Imagem, exato. Gustavo, para a gente é muito claro o seguinte, cara, se você tem um peixe para vender, venda ele pelas qualidades que esse peixe vai trazer para o teu cliente. Não fale mal do peixe do vizinho, né? Para valorizar o seu produto. Totalmente justo, óbvio. Então, assim, eu acho que o mercado tem espaço para todo mundo, tem diversos players, a gente entende o papel desses diversos players. Agora, para eu conseguir meu lugar no sol, eu não preciso tirar a sombra do outro. Ô Chico, conta pra gente aí uns números aí principais aí de ABAE, quanto que tem de associados. Cara, a ABAE hoje a ABAE quando a gente fundou eram 12 escritórios em 2015, né? Quando eu entrei na BAE no início de 2019 eram 45 e agora a gente está próximo a 200 escritórios. Esse número poderia estar maior? Podia, mas ele é um mercado muito mutável. O escritório abre, o escritório fecha, o escritório abre, fusão, ele se incorpora. Então, quantos 2 associados eu tinha que viraram 1? Quantos 2 que viraram 1? Quantos 2? Então, às vezes, dá a sensação que você está correndo no ralo. E se um assessor sozinho quiser se associar, não pode? Na pessoa física ele pode se associar a gente está revendo isso, tá? Por N razões, né? Assim, por que a gente associa o escritório e não associa a pessoa física? Tá? Isso foi definido lá atrás, eu nem estava na BAE ainda quando essa diretriz surgiu, pelo simples motivo, né? Todos estavam numa sociedade simples. Todos os assessores, pessoas físicas, faziam parte do contrato social, tinha que ser sócio, eram né? sócios Hoje da mudou empresa. Então, como a BAE é uma associação que não é certificadora, não é autorreguladora, ela não tem caixa, né, como as outras associações têm, porque não faz certificação e não arrecada. Sim, sim. Né? O que a gente falou? Caramba, é mais fácil eu cobrar do escritório um boleto do que eu cobrar de 1000 pessoas um boleto. Sim.
Então foi por facilidade Sim, operacional que Não, foi a sem decisão. dúvida, sem dúvida. E uma vez que o camarada entra, todo mundo entra. Outra diretriz que a gente tomou lá atrás é: a vida do assessor já é uma vida dura. A chance de sucesso é incerta, a arrebentação é longa e a chance de morrer afogado é grande. Então, eu não quero ganhar dinheiro em cima do assessor de investimentos. Então a gente tomou a decisão de subsidiar essa adesão dele, porque o que me importa é ter a representatividade. É eu chegar e falar o número de pessoas que eu estou representando. Então, eu tenho 200 escritórios? Tenho, só que eu tenho mais de 10 mil assessores dentro desses 200 escritórios. Uhum. Tá? Então a gente falou, não, vamos cobrar uma anuidade bem baratinha para o camarada, que é assim, o cara gasta mais tomando café expresso do que pagando a associação. Isso é fato. E vamos pegar o que eu chamo hoje do nosso terceiro pilar, né? Falei dos pilares e tal. Missão, pilar é regulatório, advocacy, né? Isso que a gente vem fazendo, educacional e parcerias estratégicas. E vamos pegar dos parceiros estratégicos, ou seja, do ecossistema que está por trás disso, que tem interesse de ter acesso a esse público, né? Vamos trazer esses caras para apoiarem e se associarem à BAE. E esses sim pagam recorrentemente, mensalmente, por um prazo contratual fechado, né, para que a nossa atividade funcione sem eu precisar onerar o assessor de investimentos. Então agora acho que é o bom momento. Agora é o pitch, exatamente. Ei, você é do mercado financeiro que está em busca de uma agência de marketing digital especializada no mercado financeiro. Eu tenho uma solução para você. Você precisa conhecer a agência Nambu. Ela produz websites, estratégias para captação de leads, mídias sociais e muitas outras coisas. Agência Nambu. Agora então, mestre. Agora é Thiago. pegadinha, vai, sabe? Não, Tava bom não, demais. Um minuto E para um você minuto falar. é assim, por que fazer parte da Por BAE? que fazer parte da BAE? Entendeu? Bora? Aí a hora que eu virar aqui, começa a contar 1 minuto, entendeu? Bota aqui ó, na frente. Vamos dele. lá, vamos lá. Aqui, ó, coloca lá. Vamos lá então, Chico. Ó, um minuto. Por que fazer parte da BAE? Peraí que saiu o retorno aqui e voltou. Cara, a BAE é a associação que representa a categoria dos assessores de investimento. Se você pensa em ser um assessor, se você já é um assessor, é importante que você tenha uma representatividade legal. Alguém que vai estar 100% do seu tempo preocupado em olhar de cima para baixo todas as questões que envolvem a sua atividade. A gente sabe das restrições que você já tem no dia a dia. A gente já sabe que você tem um contrato vinculante com uma corretora. A gente já sabe que você é preposto dessa corretora. A gente já sabe que você tem que cumprir normas, controles, procedimentos, compliance dessa corretora. A gente já sabe que você é fiscalizado por essa corretora. Se você quer ser um profissional com independência, se você quer ser um profissional com voz ativa junto ao mercado para poder defender aquilo que de fato pesa no seu bolso, venha para a BAE, venha se associar, venha Boa. conversar com alguém que de forma totalmente... Tempo certinho. Hã? Tempo certinho. É Deu? que a gente foi educado, mas geralmente a gente fala, ó, terminou, Palmas, terminou. palmas aqui. Palmas aí, Gabriel, palmas aí. Palmas aí. Olha lá. Pô, aí 1 minuto. Não, sim, é muito Passou bom. um pouquinho, mas a gente deixou uma... Como você... Não, é você porque edita, você edita. no começo Não, é você... porque no comecinho deu um probleminha Deu um no probleminha, retorno a gente dele, falou, então a a gente gente deu um mole aqui e tal. Né? Pô, tem que ser justo, né? Tem que ser justo. Não é tão fácil em 1 minuto falar tanta coisa, né? Não, principalmente que eu fui pego de surpresa. Mas não é nada combinado aqui. Não. É legal que você falou isso da BAE, vou até fazer um pouco um paralelo com o projeto, né, nosso aqui do Advisor Talks, porque a gente sempre teve, desde o começo, né, essa ideia de promover o diálogo. Lembra? Até das primeiras vezes que eu falei contigo, Chico, eu falei, a proposta do Advisor Talks é promover o diálogo entre as partes, sair dessa polaridade, sou da plataforma tal, ou sou da plataforma X ou Y, etc. Entendeu? Todo mundo que está nesse mercado está no mesmo barco. É. Então, quando a primeira vez que a gente se propôs a fazer o Congresso dos Assessores, né, que nós vamos fazer de novo esse ano, e estamos só fechando as datas ainda, né, Gustavo? Exato. Então nós vamos fazer de novo aí, esperem aí, vamos fazer novamente uma grande plataforma digital para reunir aí durante 2 dias todos os assessores de investimento do Brasil e assessorias. A gente sempre teve, né, como uma grande motivação
promover o diálogo da categoria, promover o diálogo das empresas que transitam nessa área, então discutir questões normativas, educacionais, tendências e etc. Polêmicas. Por isso que a gente, toda vez que a gente recebe aqui os nossos convidados, né, qual você está fazendo parte hoje, as pessoas às vezes perguntam, tem alguma limitação? Então a gente sempre fala, pode falar o que você quiser, entendeu? Nós não estamos presos com ninguém, a nossa grande questão é trazer os assuntos importantes para cima da mesa, entendeu? Esse é o nosso ponto, por isso que a gente gosta muito de promover o diálogo. Só tem um momento aqui, Chico, que é aquele momento que a vovó bate um pouquinho forte. Achei que a vovó não ia vir hoje. A amizade é aquela hora que a gente fala pra perder a amizade, né? Mas eu não sei se a vovó vai pegar pesado hoje. Vai pegar pesado? Não sei, vovó, não sei. Será? Não sei, ué. Eu vou pedir pra rodar a vinheta aí, porque vem aí a... Bule de pimenta da vovó. Bule de pimenta da vovó. Pessoal, queria aproveitar esse momento, você que está vendo esse vídeo, dá o seu like, deixa um comentário, compartilha, se inscreva no canal. Esse conteúdo do Advisor Talks é produzido gratuitamente, então nos ajude a levar esse conteúdo mais longe. Estamos de volta aqui com esse episódio especial. Que história bacana, hein? Cara, história do mercado financeiro brasileiro. Hoje foi uma aula de história, Chico, realmente. Papel da BAE. Muito bacana. Agora, esse momento, Chico, como a nossa audiência já sabe, é o Bule de Pimenta da Vovó. São perguntas mais quentes. Você fica à vontade para responder. Quero só ver, hein? Você sabe que essa atividade na BAE a gente acabou desenvolvendo uma arte política muito grande. Sim. Esse cara é bom nisso, hein? De sair pela tangente ali, né? Opa, vamos lá então. O que a vovó mandou aí? Vamos lá, vovó. Uma pergunta aqui. Poxa, hein, vovó? Poxa, hein? Não sei, vamos lá. Você acha que a Ancor defende as corretoras e não os assessores? Olha, a Ancor tem uma história muito interessante, né? Falei aqui no início da nossa conversa que a lei da reforma bancária criou, né, as bolsas de valores na forma como a gente conhece hoje, né? Foi regulada depois em 67, por aí, né? Você sabe a história da Ancor, quando ela surgiu e por que ela surgiu? Naquele período os militares tomavam conta de tudo, né? E quando a B3 ela começou a se estruturar, né, existia uma lenda, né, que a gente deve vênias diárias a essa pessoa, que chamava-se Raimundo Magliano, né, que foi o presidente da Bolsa. Uhum. E ele, em 1972, ele articulou e negociou com os militares, né, que a necessidade e a importância de se ter uma associação de classe, para justamente evitar todos esses conflitos ou eventuais discussões que pudessem ocorrer, né? Então a Ancor surgiu aí nesse período, em 72, né, que foi o período também que a Resolução 76 de 67, que originou a atividade do agente autônomo de investimentos, ela foi revogada pela Resolução 238. Essa Resolução 238 ela é interessante porque ela deu um pouco mais de visibilidade à atividade do agente autônomo de investimentos, né, e ela ficou vigente, acreditem se quiser, até 2001. Como assim? Você não falou que a CVM foi criada em 76, que o Banco Central passou o bastão regulatório para a CVM em 76? Sim, isso ocorreu. Roberto Teixeira da Costa, primeiro presidente da CVM em 76. Só que só foram olhar para o até então agente autônomo de investimentos em 2001, 25 anos depois da criação dela, quando o Armínio Fraga foi presidente do Banco Central. E essa resolução 238 ela acabou virando uma resolução do Conselho Monetário Nacional, que é 3228, alguma coisa assim do gênero, que é uma resolução que está acima, inclusive, da resolução 78. A resolução 78 ela demorou um pouco para ser editada, porque as mudanças que estavam sendo discutidas com o regulador necessitavam de alteração dessa resolução maior do Conselho Monetário Nacional, né? Então, foi nesse período todo que ocorreu. E, obviamente, que a Ancor ela surgiu para defender os interesses das corretoras, né? E pelo fato do assessor já nascer como um preposto da corretora, ela acabou absorvendo
mais até por conta das questões de certificação, autorização para o cara trabalhar. Antigamente o cara tinha que também ter, esse negócio de certificação não é uma coisa nova, recente, que surgiu agora com a 497, isso aí é uma coisa que já existiu desde a origem, né? E o profissional, ele emitia um negócio que se chamava RGA, que era um recibo de registro de assessoria e tal, para emitir nota para os caras trabalharem, né? Então, hoje eu brinco, eu brinco isso com a Ancor, eu tenho intimidade para falar isso até aqui em público, que eu já brinquei isso com a Ancor, né, que é a raposa com a chave do galinheiro, né? mas tudo isso acaba sendo uma brincadeira. A gente entende que a responsabilidade é solidária, né? Então a gente entende que, de certa forma... Vovó às vezes pega pesado, chegou. Falei que a minha habilidade política estava afinada. Boa, esse tá cara é afinada, bom, né? Boa, boa. você Mas viu é só? verdade, a Ancor não tava lá nessa luta da redução da taxa CVM. Eu não vi lá o pessoal da Ancor. Eu diria assim, Puxa. a Ancor em 2006 ela podia ter se atentado à Lei Complementar 123 que criou o Simples Nacional, mas Dormiu no ponto, né? não teve essa percepção lá na hora, né? Boa. Talvez esse tenha sido o principal motivo da BAE ter surgido em 2015. Tinha um, 2006 a lei um vácuo não ali, né? entrou. Tinha um vácuo, 2007 Calma, plataforma. o bombou. nome Ancor, de quem é assessor sabe, fez a prova, quem vai ser assessor precisa passar na prova, né? É a Associação Nacional das Corretoras, né? Das distribuidoras de títulos, Distribuidores valores de títulos mobiliários e câmbio. imobiliários. Né? Agora é importante deixar claro aqui também, né, o papel dela é como certificadora. Certificadora. Exatamente. Né? Em nenhum momento no estatuto dela diz que ela representa a categoria. Nenhum momento. Sim. Né? E todo mundo, o primeiro passo na carreira é a certificação da Ancor. O primeiro passo é a certificação dela. Como não existia nenhuma certificadora, Olha, ela foi lá e uma pegou esse vez papel. eu falei com o Davi, que é executivo lá, né? Por que vocês fazem essa prova? Ah, porque não tinha ninguém pra fazer. É isso, exatamente isso, não tinha ninguém para Mas fazer. hoje A gente tá aí Você fazendo. sabe que agora eles estão com uma concorrência, né? Que agora, a partir de 12 de maio, a gente vai sentir se vai ter algum tipo de impacto ou não, né? No final do ano passado, a CVM credenciou uma outra entidade a ser credenciadora, que Legal. chama-se ENS, Escola Nacional de Seguros, Então, que tem uma origem muito parecida com a da Ancor. Da mesma forma que a Ancor surgiu de um movimento político, a ENS surgiu de um movimento político, para fazer o mesmo papel que a Ancor junto às corretoras de seguro. Olha aí. Muito Então bacana. ela vai fazer a primeira prova agora, dia 12 de maio. Boa, que eu ia aula. falar isso pra você, cara. Você não acha que esse mercado de certificações e tal, tem uma galera aí meio disputando pedaços aí de vender cursos e certificações e tal? Você sente um pouco isso ou não? Olha, eu particularmente eu tenho um ponto de vista que é do Chico, tá? Não estou falando Claro. o nome da ABAE, porque Uhum. a ABAE não me autorizou a falar sobre isso. Mas assim, se eu pegar a atividade do assessor, que é aquela que a gente está mais envolvido e acompanhando, né? Vamos lá, o cara tem que tirar a Ancor. Uhum. Aí, algumas instituições acham bacana o cara ter o CPA 10, o CPA 20 ou o CEA. Uhum. Aí a bolsa quer que o cara tenha o PQO. Mas aí o cara, ele gosta tanto de estudar da profissão dele que ele resolve tirar o CFP. Então, ou seja, tem 6 certificações que de uma forma ou de outra Uhum. falam sobre o mesmo tema, sobre a mesma coisa, Sim. sobre o mesmo assunto. Os módulos são tá parecidos? transitando ali mais ou menos em torno da mesma coisa. E o mais curioso, essas 6 certificações têm 4 associações responsáveis. Então, assim, eu me pergunto até que ponto, de fato, a certificação ela tem um viés educacional, de formação, Bom ou ponto, ela hein? tem um viés arrecadatório. Eu acho que você fez o papel de vovó agora, hein? Você fez Olha, o papel de... Eu Devolvi tinha a pergunta para quente, vocês, eu tinha essa dúvida. a vovó tinha discutido isso comigo, mas eu falei, não fala Não fala. isso e tal. Né? Eu tenho um pouco essa dúvida, entendeu? Assim, eu ó, levanto, eu questiono assim. Sim, não, nós e no estamos final das conversando- contas, o que vale pro advisor é o relacionamento, né? Não, mas nós estamos falando aqui de um Exato, ponto ele não de vai vista ser técnico. saudável. Essa coisa me entendeu? pergunta isso, Claro. sabe por quê? Porque quando eu pego a resolução CVM-19, que regula os consultores de investimento, ela não é tão rígida com relação às certificações, nem a fiscalizações, nem a nada disso. Aham. Né? Então ela fala, se o cara tem 5 anos de atividade no mercado comprovada, ele pode virar um consultor. Se o cara tem um CGA, que é o gestor, que é uma atividade conflitante com a assessoria, o consultor pode ser consultor. Quer dizer, a consultoria ela não tem nenhum conflito de interesse
com a administração de recursos, mas a assessoria tem. Por outro lado, você pega 178, o assessor pode recomendar ativos de quem Sim. está vinculado e pode se multivincular. Sim, sim. Aí eu te pergunto, se eu sou multivinculado e se eu posso recomendar ativos de quem eu estou vinculado, qual é a minha diferença para um consultor? A diferença é que eu transmito o registro ordem, o consultor não. Porque hoje até com o Fibase o assessor já vira meio consultor, né? Eu ia Enfim, perguntar esse mercado isso. ainda vai evoluir muito. Ele vai evoluir O muito, debate por isso que eu ainda vai- prefiro falar... Tem que enxugar muita coisa e simplificar. por isso que eu prefiro falar em profissional de investimentos. É. Agora, se ele é um profissional de investimentos com viés tirador de pedido, com viés consultivo, com viés de planejador, com viés... Sim, sim. Isso é detalhe, cara. É. Você acha que, Muito bacana. ô Chico, depois da 179, isso de fato teve algum impacto na maneira como as assessorias se relacionam com os seus clientes? Shakespeare teve uma peça muito famosa que chamava Too Much Noise for Nothing. Virou até filme, que passou aqui no Belas Artes nos anos certo. 80. Uhum. Muito barulho por nada. Entendi. Eu tive agora, recentemente, palestrando num painel, curiosamente, com a presidente da Associação Brasileira de Consultores de Valores Imobiliários, o que mostra que a nossa relação é bastante saudável em pró do mercado, né? Tinham 400 assessores, donos de escritório na plateia. Aí eu fiz 2 comentários. Obviamente que a polêmica FII-comissão sempre existe. Obviamente que a polêmica está atrelada à transparência. Sim. Né? E depende de qual lado do time você joga, né? Aí eu fiz 2 perguntas lá. A primeira delas foi falar um pouquinho para eles a origem da comissão. Tipo, a comissão não foi o assessor que inventou. Não foi a XP que inventou a comissão. A comissão ela foi criada em 1792. Acordo de Bretton Woods, em Nova York. Um investidor americano chamado William Durer. Ele era o Marras da época, ele saía se alavancando em banco, pegando empréstimo nos bancos e se alavancando em bolsa de valores. Até que uma hora o secretário do Tesouro falou, pá, vai dar um crash aqui, esse cara vai quebrar o mercado, para tudo. Pegou um grupo lá de 20 e poucas corretoras mais ativas na época, de corretores mais ativos na época, e falou, precisamos aqui acabar com esse troço. O americano sempre foi muito conciso, desde a sua Constituição, né, a todas as suas regras e leis. Então, em 2 linhas, em 2 artigos, o Acordo de Bretton Woods resolveu o problema do mercado naquela época, que foi o seguinte: corretor só opera com corretor. Cliente não opera com corretor. Tá? E a segunda regra falava o seguinte: independente do cliente ganhar ou perder, toda operação ele pode cobrar uma comissão. Na época, acho que 0 alguma coisa. Então, Foi aonde começou isso tudo. onde começou a A história. comissão já tinha, só regulamentaram, né? É isso. A comissão sempre existiu. É isso. E depois outra coisa que eu falo, né? Qual é a diferença de um representante de venda de um assessor de investimentos? Eu não vejo muita. Ele acaba sendo um franqueado da corretora. Ele acaba com Toda profissão é conflitada, né? O ser humano é conflitado. É. Você é conflitado de manhã cedo quando você sai da cama. Você não sabe se você vai acordar e vai fazer aqui, vai fazer ali e tal. Você se engana, você vai se conflitando e tal. Você é casado, você tem a tua mulher, você sai do jantar, você é conflitado com o controle remoto da tua casa, porque você quer ver o jogo, ela quer ver a novela. Como é que eu vou fazer? Exatamente. Fica né? Então, Ficou muito bacana. Né? Não tem essa. Agora a gente quer. Bom, Agora Aí vamos só pro... terminar a WZ que eu não terminei. Fiz 2 perguntas para a turma. Ah. Né? Depois que eu expliquei a origem da Foi comissão... no evento do Felipe lá? Ah, tá, na Foi. WZ. Depois entendi. Inclusive, ele está convidado para vir aqui depois. Depois da fazer explicação da comissão, eu fiz a seguinte pergunta para o público. Falei, galera, eu trabalho desde a década de 80. Sempre trabalhei na área comercial com cliente. Eu nunca vi nenhum cliente questionar ou reclamar de pagar a comissão por ter a operação dele realizada. Algum cliente de vocês já reclamou de vocês receberem o salário de vocês via comissão da corretora? Silêncio sepulcral. Fiz a segunda pergunta. Todo mundo fala de transparência, blá, 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 blá. Óbvio, transparência, cara, é a maior dificuldade do ser humano é ser transparente. O ser humano não é transparente na casa dele. Às vezes ele não é transparente com a esposa, com o filho. Nem com ele mesmo ele é transparente. Então é um desafio, né, que todo mundo tem que rezar todo dia e falar, eu vou ser transparente, eu vou ser transparente. Tem que ser um exercício diário. Né? Que nem o relacionamento só funciona se você regar amor todo dia, a transparência ela só vai funcionar se você trouxer ela para a mesa todo dia. E eu perguntei, a 179 entrou em vigor em novembro,
Os primeiros extratos chegaram em março. Quantos clientes de vocês ligaram questionando o extrato, fazendo qualquer pergunta sobre o que eles receberam? 400 pessoas no evento. Silêncio sepulcral. Isso foi exatamente o que a gente tem percebido aqui nos últimos sócios fundadores, CEOs, enfim, pessoas que têm passado aqui pela nossa mesa, né? E a gente tem perguntado para muitos deles isso também, né? Até para entender o que está acontecendo, quem está ali no front, ali com o cliente e tal. E eles têm falado, cara, que o cliente não tem dado importância para isso. Zero. Eu vou te falar, 40 anos de atividade, se você nutre o relacionamento e não o tirador de pedido, tem o cara que trabalha para criar freguês, tem o cara que trabalha para fazer relacionamento. O cara que trabalha para criar freguês é igual o feirante. Você vai toda semana na feira, o feirante fala, freguês, olha que a banana hoje está barata, hoje está barata. Hoje está barata, eu vou comprar a banana do cara que está barata. Na semana seguinte, a banana do vizinho não estava barata, caguei para a banana do cara, eu vou pegar a banana do vizinho. Esse é o freguês. Quando eu trabalhava, que eu falei que tinha os CDBs no mercado, cara, tinha cliente que ligava para você às 9 da manhã perguntando a taxa do CDB. Ele rodava 150 bancos brasileiros perguntando qual era a taxa do CDB. Aí ele voltava para você ao meio-dia para falar, olha, você me deu 100% do CDI, mas o cara me deu 100,01. Ficava fazendo leilão. Isso não é cliente, isso é freguês. Até hoje tem, né? É que ele não sabe, ele não sabe que o 01 já saiu mais caro. Porque hoje ele abre o aplicativo do banco, é isso, 5 bancos, fala, caralho, meu banco tem tanto. Tal. Então assim, relacionamento, cara, o cara não está preocupado com o valor do CDI e muito menos com o que você está ganhando. Relacionamento, ele não está preocupado com isso. Cara. Mas isso aí tem uma reflexão interessante, né, que conectando lá com Shakespeare, né, você vai virar e falar assim, então o nós, né, o barulho está onde? Talvez não está no cliente final, está numa empresa que oferece um modelo fazendo um barulho em cima do vizinho que oferece outro modelo e fica ali trocando tiros, né? É isso. E quando você olha, cara, eu lembro quando eu entrei na BAE, cara, você sabe qual era a polêmica da vez? Exclusividade com fim da exclusividade. Porque com a exclusividade meu negócio não cresce, porque meu cliente só opera se eu operasse no outro cara, mas eu sou obrigado a operar com essa corretora, eu não consigo fazer negócio com ele lá. Brigamos com o regulador, saiu a 178, acabou a exclusividade. Mudou alguma coisa no mercado? Não, porque todo mundo que reclamava do fim da exclusividade, fechou o contrato de exclusividade. FII fixo e comissão é a mesma coisa. Você acha que o cara está preocupado com o investidor? O investidor nunca se preocupou em pagar comissão. Então essa demanda não vem do investidor. Aí eu te falo, como é que foi o ano de ROA em 2024? Tem mais um detalhe, né? Reduziu taxa CVM, mas não teve mais assessores fazendo prova, né? Reduziu o número de assessores. O ano passado deu uma reduzida. É o momento do mercado também. Eu acho que é o momento do mercado e talvez a forma com que você faz essa atração de investidores. Eu acho que quando você traz uma atração de forma errada, você cria um sonho e a pessoa ela acaba criando do sonho um pesadelo. Então, para você ter uma ideia, nos últimos, em janelas de 10 anos eu fiz esse levantamento, anualmente, de 4 anos para cá, que foi onde teve o boom no mercado, o camarada ele registra na CVM, em menos de 2 anos, 30% cancela o registro. Ou seja, o problema não é da atividade, o problema está de quem atrai o profissional para a atividade, está atraindo o profissional errado. Sim. Está dando um treinamento errado. Está tendo uma taxa aí muito grande, né? Está tendo uma taxa muito grande. Estamos pescando no lugar errado. Pescando no lugar errado, alguma coisa está errada. Exatamente. Porque não era para acontecer. Ou tem muita gente vendendo sonho aí, né? Eu acho que tem muita gente vendendo sonho, porque esse mercado ele se mostrou ser mais quantitativo do que qualitativo. Exato. Então, em vez do cara estar preocupado na formação, né, que eu falei que é o segundo pilar nosso da BAE, na educação, na formação, né, transformar aquele cara num cara bom de relacionamento, com uma preocupação fiduciária com o cliente, onde o interesse do investidor é maior do que o meu interesse. Essa discussão da comissão fez o cara fazer o quê? Ele saiu de um ROA de 0,4 e está dizendo que ele é transparente, não tem conflito de interesse, porque ele está cobrando 1%. Pô, sim. Esse é o Chico da BAE. E ó, quanto com a Advisor Talks aí, viu? Vamos nos aproximar mais, né? Porra, a BAE Advisor Talks. E agora a gente vai pro último bloco. O bate-bola? O bate-bola. Gabriel, solta a vinheta aí pro último bloco.
E hoje o episódio é especial. E aí, como foi especial, a gente falou hoje, a gente vai Nós estourar falamos bastante Já hoje, fala mas bastante, assim, foi pode ter incrível. presença aqui do Francisco Amarante, superintendente da BAE. Cara, isso aí. não foi fácil conseguir entrar nessa agenda aqui, né? Não, agora eu quero ver esse bloco que a gente fala um pouquinho mais da... Não, esse é o momento que a gente vê um pouquinho mais da pessoa, mais da pessoa, assim, né? e tal. Bora lá, Chico? Vai lá, preparado, hein, Chico? Agora é bate-bola, hein? É. Papum, tchau, tchau. Agora o Chico tá aqui institucional, o Chico tá aqui na pessoa física, agora eu me confundi todo aqui, mas enfim. Na pessoa física, na pessoa física. Então bora lá então, ô Chico. Então eu vou fazer algumas perguntas rápidas assim para você e tal. E aí você responde aí com o teu coração, enfim, da maneira como você achar melhor, tá bom? Um livro aí que tenha marcado aí a tua vida. Cara, um livro que marcou foi Pilares da Terra, né? Pilares da Terra depois foi o precursor de uma trilogia do Ken Follett muito bacana. Vou até pegar uma colinha aqui, tá? Para não falar Manda errado, bala. mas é Queda dos Gigantes, né? Depois teve o Inverno no Mundo e depois teve Eternidade por um Fio. Eu achei que eu recomendo a leitura aí desses 4 livros, do primeiro que foi o Pilares da Terra Muito e legal. depois essa sequência, essa trilogia Eu vou ler que é bem esses interessante, livros. conta histórias de Tom, the Builder, Tom o construtor, que era um engenheiro lá da época medieval, que era especializado em construir catedrais, e aí conta toda a experiência, todos os segredos, como é que aqueles segredos, numa época que você não tinha uma comunicação, como é que eles eram passados de boca a boca, como é que o cara saía da Inglaterra e ia construir o mesmo castelo lá na Espanha, ou mesmo em Jerusalém. É bem interessante. Sensacional. Ô Chico, um investidor. Um investidor? Ah, cara... Eu sei que é difícil falar, mas enfim, uma referência, alguém que tenha, que você tenha se interessado. Então, um investidor assim, honestamente eu não tenho fã, Tá. Eu não tenho guru, cara, e eu não pago pau pra ninguém, tá? Assim, de modo geral na minha na vida. lata. De modo geral na minha vida. Mas assim, para dizer que não vai falar, não tem como não admirar um Warren Buffett ou mesmo um Luiz Barsi aqui no Brasil. Eu acho que são 2 cases assim que vão ser eternizados. Legal. Uma cidade. Ah, cara, cidade onde? No Brasil ou no mundo? Cara? Onde você quiser, uma cidade que tenha marcado a sua vida. Cara, a cidade que marcou minha vida foi Maui, no Havaí, não tenho a menor dúvida, mas se eu falar numa cidade aqui no Brasil, cara, pô, eu sou muito fã de Florianópolis, meus amigos de Floripa, aquele abraço pra vocês aí. Pô, um hobby, alguma coisa que você gosta de fazer quando você não tá trabalhando? Puta, cara, eu adoro ver documentário, cara, assim, acho que a pandemia me fez ficar viciado naquele maldito streaming BTV, então acho que eu já zerei ele de tudo que é filme, documentários e coisas do gênero, e gosto muito de música. Fala um filme aí, então, que você já curtiu muito, ou você gosta e tal. Ai, cara, filme é difícil falar, tem tanta coisa bacana, assim, não vou falar de um para deixar o outro de fora, não. Você falou de música, vai. Mas música, que você curte de música? Cara, música, eu curto nota musical, curto instrumentos musicais. Você toca algum instrumento? Cara, eu gosto de cantar, adoro cantar, cara, embora eu não saiba cantar, embora eu não saiba a letra de música, mas eu acho bacana cantarolar, enfim... Já ouvi muito jazz, já ouvi muito blues, já ouvi muito rock, já ouvi muito bossa nova, já convivi muito com músicos, principalmente da bossa nova. Morei 6 meses na casa do Sérgio Mendes, em Beverly Hills. Naquela época eu conheci diversas personalidades que Enfim, meu pai construiu aqui o Maxud Plaza, então na inauguração do 150 Night Club, foi a primeira vez que o Frank Sinatra veio aqui, então com 15 anos eu já conheci o Frank Sinatra. Eu com 12 anos eu jantava na casa do Sérgio Mendes, no Rio de Janeiro, com o Tom Jobim tocando piano, né? Então você viveu coisas, cara. Conheço muita gente bacana aí, que isso aí dá outro podcast. Muito bom. Um esporte. Esporte aí, tem vários, né, cara? Esporte, um que você gosta. Gosto de todos, joguei futebol durante décadas, né? Parei de jogar depois dos 40, mas gosto de beach tênis, gosto de vôlei, gosto de natação, gosto de... esporte, é raro o esporte que eu não gosto. Uma invenção na vida que você admira? Uma invenção na vida? Que não necessariamente sua, no mundo todo, uma invenção. O ser humano, né, cara? A história de como é que ele surgiu aí há bilhões de anos atrás é sensacional, como é que a Terra surgiu, tudo isso. Eu gosto muito do cosmos, né? Eu acredito muito que a gente é feito de energia, somos frutos de uma poeira, de uma explosão estrelar e daqui surgimos nós. Então, acho que a melhor invenção foi essa, foi Deus. Bom, é isso, cara, sensacional. Muito bom, uma salva de palmas aí, Gabriel, bota aí. Cara, palmas.
Eu queria Chico, novamente vai. agradecer aqui tua vinda hoje. E acho que foi muito especial assim para a gente aqui Muito que bacana. trabalha aqui, né, nesse mercado das assessorias e especialmente para o projeto, para o Advisor Talks, né? Acho que Gustavo, eu e toda a galera que está aqui por Toda a trás equipe por trás de aqui, né? produção que ajuda Produção incrível. a gente a fazer esse Várias programa. pessoas nessa produção incrível aqui por trás. Então, assim, eu fico feliz em saber que nós estamos na mesma direção, entendeu? Tipo, Cara, e para mim, assim, a satisfação enorme estar aqui com vocês, cara. Pô, Gustavo é um cara aí que a gente já se esbarrou aí por várias situações aí na vida. Admiro muito também, assim, o trabalho que ele tem, a dedicação que ele tem em estar fomentando a assessoria de investimentos, cara. Pô, parabéns aí, Gustavo, por tudo Obrigado, Chico. Conta comigo. que você representa, cara. Poxa, assim, tudo que a gente pode fazer em prol da assessoria, cara, pô, eu É isso. tô sempre feliz, tô sempre sorrindo e tô sempre me dando, sabe? Eu acho que foi uma escolha que eu fiz lá atrás, que muitos me perguntam, mas o que que te estimulou a ir para a BAE, cara? Você não ganha dinheiro lá, você não ganha, né? Eu falei, cara, para mim assim, cara, eu olhei minha vida para trás e pensei o seguinte, eu saía de casa durante muitas décadas, né, para ganhar dinheiro. A minha meta era ganhar dinheiro, nada fazia sentido se não fosse ir para o banco, trabalhar mais do que o colega para poder bater a meta, para poder ganhar um bônus e ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro. E eu percebi, cara, o quanto de infelicidade que eu carreguei essas décadas todas. Sabe assim? Trabalhando com gente estranha, trabalhando em lugares não tão legais, trabalhando com situações não tão corretas e a partir do momento que eu mudei esse meu drive e falei dinheiro é consequência, dinheiro não é a causa da minha vida, eu aprendi a ser um cara feliz. Então hoje eu trabalho as horas que eu tiver que trabalhar, tô nem aí com feriado, tô nem aí com final de semana, tô nem aí com estar com a noite ou não estar com a noite, eu tô pela causa. Então isso daí é que me empolga, né? Chico, nós que agradecemos aqui do Advisor Talks e todos os assessores, a gente agradece pelo trabalho que vocês fazem, tanto do Advox como educacional, e de unir, né, a classe. Pô, a gente espera sempre poder somar. Agora fala pro pessoal aí, rede social, onde que encontra você, onde que encontra a BAE, como que Cara, faz? eu sou a pessoa mais acessível desse mundo, cara. Eventualmente eu não respondo imediatamente, mas você vai receber a minha resposta. Isso aí não tem a Pô, menor dúvida, mas tá? por qual plataforma que fala com Cara, a BAE? você pode entrar pelo celular da bike, vai cair no meu celular aqui. Boa, 942-666633. boa. Esse é o E o canal da site é BAE. o O site é abaai com dois ais.com.br. .br. Boa. Isso. Nosso Instagram, @abai com um A só, oficial. E a Boa. página no LinkedIn, Abai com um A só. Por que Abai com um A só? Por que Abai com dois As? Né? Porque chamava-se agente autônomo de investimentos. E quando mudou para assessor de investimentos, a gente não conseguiu registrar o domínio na internet do ai.com.br. mas nas redes vocês Abai conseguiram fazer a contração. Eu consegui fazer Na rede no consegue, YouTube, no site consegui não, fazer mas no site já existiam o abai.com.br, as principais já existiam registro, porque tem mais de uma associação chamada Abai. Tem umas 4 associações que chamam Abai. Então é com uma só, né? Então por isso que ficou essa confusão toda. Boa. Mas é isso aí, galera. Então, essas são as redes sociais para falar com a Baia, é essa rede social. Esse é o contato, tá aí o celular. E, Chico, obrigado por hoje. Paulinho, mais um episódio incrível. Obrigado por mais esse. Hoje não foi assim um episódio, foi uma. Não, hoje foi uma aula. Foi uma aula, não foi só um aí. episódio, foi uma aula, cara. Ficou Vocês, além de tudo, são muito educados, meu, então agradeço aí pelo. Valeu. Valeu. E obrigado você que ficou com a gente até agora. Dê o like aí, compartilha. Vamos levar esse conteúdo super importante que o Chico compartilhou com a gente hoje. Fala da história da BAE, da carreira dos assessores de investimento, todo esse mercado financeiro, tá bom? Obrigado, um grande abraço a todos. Até a próxima. Até a próxima, valeu.